pessoal, nós somos professores do Departamento de História da UEPG e nós estamos fazendo um vídeo para conversar um pouquinho com todo mundo que tiver interesse sobre alguns temas que estão ficando cada vez mais relevantes na nossa realidade e, infelizmente, de uma forma até bastante assustadora. A gente imaginava que esses tipos de manifestação estariam ali presos a um passado ali superado, mas, infelizmente, eles acabam reaparecendo e nós nos sentimos aí na tarefa, né, na obrigação de ajudar a conhecer um pouco mais e refletir sobre esses temas. E esses temas são, principalmente, as manifestações racistas e as manifestações que têm um caráter aí proto-fascista, pró-fascista, fascista, nazista, nazistoide, fascistoide e assim por diante, né? Então, eu estou aqui com vários colegas também do Departamento de História e estudantes do curso de História. Eu vou pedir para eles se apresentarem para que a gente possa ir se conhecendo. Eu sou o Clécio, sou professor do Departamento de História, trabalho como colaborador, recém-chegado então ao EPG e também à cidade de Ponta Grossa. Olá, eu sou a professora Janaína, eu trabalho na UEPG desde 2007, no momento trabalho também na parte burocrática do curso, e principalmente com ensino de História. Olá a todos, eu sou o professor Fábio, trabalho no Departamento de História da UEPG praticamente desde 2014, entre indas e vindas. Sou professor da área de Teoria da História e Historiografia e prazer estar aqui com vocês. Oi, eu sou o Felipe. Opa, desculpa, Ana. Eu sou o Felipe, eu sou graduando no terceiro ano de História, licenciatura, e sou membro do Diretório Acadêmico Livre de História. Oi, gente, me chamo Ana Luísa, eu sou acadêmica do primeiro ano de bacharelado em História e também faço parte do Diretório Acadêmico. Maravilha. Eu sou o professor Luiz Serri, sou professor do Departamento de História também, professor do EPG desde 1995, tenho trabalhado bastante na área de prática de ensino e fiz a minha tese de doutorado sobre o nacionalismo na época da ditadura militar, né, a partir de uma visão ali que enfoca o ensino de história. Então, também é um tema que acaba envolvendo as coisas que me interessam, e, de certa forma, né, todo mundo que está mexendo com história hoje se interessa por esses temas sobre os quais a gente vai conversar. Então, gente, a ideia é a gente fazer mais ou menos o seguinte, lançar os temas e todo mundo ir dando a sua opinião e a gente ir conversando sobre isso, ok? Nós precisamos, né, falar sobre a questão do racismo, que é muito significativa no Brasil, e, ultimamente, ele vem ganhando, retomando, né, uma ligação com algumas ideologias aí que são bastante complicadas, bastante perversas, que são o fascismo e o nazismo, né? Isso tem aparecido de uma forma aí, infelizmente, com mais frequência do que a gente esperaria para uma sociedade democrática, civilizada e que aponta para o futuro. Então, a gente poderia começar, principalmente, ajudando quem está assistindo, né, esse nosso vídeo, esse nosso videocast, sobre o que é racismo, gente. A gente poderia começar por isso, né, que talvez seja aí das várias ideologias de opressão de um ser humano sobre outro, talvez seja historicamente a primeira, no caso do Brasil, né. Então, quem quiser aí começar, pode ficar à vontade. Bem, pode começar, Fábio. Então, tá. Pode começar, Jana, depois eu pego. A primeira coisa que, às vezes, embanando um pouco quando a gente começa a falar sobre racismo, né, e também homofobia, que é uma coisa que tem aparecido bastante, que é um desdobramento, né, o quanto ele resbala numa outra ideia que a gente gosta de puxar sempre, que é na liberdade de expressão, né, e parece que quem aponta a violência do discurso racista, a violência do discurso xenófobo e uma série de outras violências, né? Um argumento que aparece para rebater mas e a liberdade de expressão? Mas eu não posso dar a minha opinião, né? Qual a opinião que prevalece? Né? E por que isso é uma falsa equivalência? Né? Porque quando a gente fala do racismo,
a gente está falando justamente do que eu citei aqui, né? De que existe uma violência inerente que nós, enquanto pessoas, deveremos combater, né? Nenhuma liberdade de expressão ele deve fortalecer nenhum discurso que penda para a violência, né? Então essa é a primeira grande questão, né? É isso que já lima a ideia de que você tem direito de dizer o que você pensa. Você tem direito de dizer o que você pensa se não for violento com outras pessoas. Isso me fez lembrar uma coisa. A liberdade vai até onde começa a liberdade do outro, né? Que era um princípio que as pessoas lembravam antigamente, agora parece que todo mundo pensa que a sua liberdade é uma liberdade absoluta, mais ou menos como criança mimada, né? Às vezes tem muito adulto aí se comportando como criança mimada. Então, vocês me fizeram lembrar também de uma coisa interessante, quando a gente pensa isso no âmbito internacional ou também jurídico, né, a gente fala dos direitos fundamentais, né, e o princípio desse direito é o da convivência pacífica, da convivência digna, livre, igualitária, né, ou seja, quando alguém usa o argumento de livre expressão para ser racista com alguém, está muito longe disso, né, está muito longe de respeitar a dignidade da pessoa humana do outro, da outra, está muito longe de um convívio pacífico. Ou seja, quando alguém se coloca, né, executando aí uma atitude preconceituosa, discriminatória, né, ele está impondo um conflito, né, ele está tentando regredir numa norma de convivência que a gente está tentando construir há pelo menos 7 décadas, né, pelo menos depois da Segunda Guerra Mundial. A gente está, enfim, finalmente, grande parte do mundo está insistindo em, olha, precisamos conviver pacificamente. Né, é o mínimo, e do respeito à dignidade humana. Enfim, né, mas é isso, acho que a Janaína foi muito feliz nessa fala, assim, né, a gente tem que ter direito a uma convivência digna, pacífica, né, livre. Agora, as atitudes de preconceito e racismo não, né, vão muito na contramão disso. Bom, eu queria complementar as intervenções de vocês, trazendo um ponto jurídico que eu acho importante destacar, porque ele é constantemente objeto de confusão. As pessoas não conseguem explicar bem o que é o racismo como crime, né, no nosso ordenamento jurídico. E tem uma diferença entre injúria racial e racismo, que eu acho que é o que mais importante entender nesse imbróglio. Porque injúria racial, tá lá no artigo 140 do Código Penal, é ofensa à dignidade ou ao decoro de alguém baseado em sua raça, cor, etnia, religião, idade ou deficiência. Pena envolve reclusão de 1 a 3 anos e multa. A injúria racial é diferente do racismo, portanto, né? O racismo está previsto na Lei 7.716, de 89, e se trata especificamente da honra de um indivíduo específico, né, no caso da injúria racial, por meio de palavras depreciativas, né. Já o racismo é um crime muito pior, ele é inafiançável e ele é imprescritível, ou seja, né, é um crime que não cabe prescrição de tempo, e ele se refere a contextos mais amplos, essa é a diferença, né, são contextos passíveis de punição de 2 a 5 anos de reclusão, porque o racismo seria um crime que teria uma característica mais ampla, atingiria o coletivo, seria a prática de discriminar uma etnia de uma forma mais geral. Nesse caso, o crime de racismo é enquadrado pelo Ministério Público, que deve oferecer denúncia contra o agressor. É importante dizer que já há um entendimento, tanto político quanto jurídico, de que injúria racial e racismo não devem ser tão diferentes assim. Há um entendimento, inclusive tramita já um processo no Senado Federal, um projeto de lei, que tenta equiparar as duas situações, ou seja, a injúria racial, essa da ofensa direta a outra pessoa, por conta, né, da sua condição de raça, ou o crime de racismo em si, que teria esse âmbito mais estrutural. É interessante esse debate, né, Fábio, porque fica aparecendo que pela injúria racial, que quem tem uma ação direta com alguém é tão racista quanto contra o grupo, né, e aí o cara acaba escapando pela tangente para não pagar pelo crime, né, de racismo, né. Isso aí, os nossos estudantes querem dar aí sua contribuição? Eu só ia puxar
um pouquinho lá atrás que o professor Serri falou sobre a liberdade de expressão, né? E como eu pensei que, assim, o que a gente está fazendo agora, vamos ser para pessoas, assim, que algumas vezes também não estão na universidade e tudo mais, e que algumas vezes têm curiosidade, né, de pesquisar as coisas no Google. E se a pessoa pesquisar, tipo, liberdade de expressão, uma das coisas que ela mais vai encontrar, que é reforçando o que o professor Serri falou, é que qualquer liberdade de expressão termina quando esbarra na liberdade da outra pessoa. E um dos exemplos que ele coloca ali é que o ódio, né, ele não é proibido, mas sim a sua expressão na forma de violência ou ameaça, né? Então, sim, a pessoa pode ter ali a opinião dela formada, mas contanto que ela mantenha aquilo para ela e não expresse de uma forma física, né? Para não ferir o direito da outra pessoa. Isso. Legal. Ou seja, não dá para usar a liberdade para acabar com a liberdade. Essa que é, então isso podia ser o resumo, né, da ideia. Eu queria fazer um comentário. É mais apontando o absurdo da ideia que é o racismo e como ele pode evoluir para coisas muito mais perigosas, que ele já parte da ideia de uma raça superior ou de raças inferiores. E só isso, além de mostrar não só a falta de conhecimento mesmo, no sentido de sobre a humanidade em geral, de que não tem diversas raças, é uma raça humana e pronto. É uma falta de conhecimento, que eu falo de ignorância, mais no sentido do saber mesmo, mas também vai no sentido de que a pessoa se considera melhor que outros, que há pessoas que geneticamente são inferiores. E isso pode partir o próprio nazismo ele fez muito de você tirar a condição de pessoa, de outra etnia, de outro grupo. A pessoa pela cor que ela tem, pela cultura que ela tem, ela não é mais gente. Então você pode tratar ela como objeto. Isso é extremamente perigoso para a sociedade, porque você apaga com a pluralidade da nossa convivência humana, ainda mais no contexto democrático, que você dá valor mais para uma voz do que outra. Isso acaba totalmente com a experiência democrática. E é interessante lembrar também que quando a gente fala de racismo, né, no caso do Brasil, a gente pensa principalmente de racismo contra os negros, mas o racismo também se aplica a judeus, a pessoas de outras regiões, a imigrantes, ou seja, toda pessoa, né, que ela acaba constituindo ali, num determinado espaço, uma minoria étnica, que às vezes nem é minoria, né, às vezes é quase metade da população, e esse tipo de coisa, mas que tem menos poder que a maioria que exerce o racismo, a coisa acaba sendo equivalente, né? Tem sido tratada pela justiça como equivalente. E eu acho interessante também a gente trazer aqui o testemunho de quando a gente criou a política de cotas na UEPG. Eu tive o privilégio de ser conselheiro exatamente nessa época, né, da universidade, e a gente teve que enfrentar várias discussões que diziam, mas esse problema não existe. Então, eu acho que, assim, uma coisa que se fala muito é que o racismo no Brasil, ele é muito reforçado, uma característica típica do racismo no Brasil é que ele é muito reforçado pela ideia de que o racismo não existe. E que combater o racismo é criar racismo, que é uma posição, assim, bastante complicada, né, de se pensar, e que, na verdade, vamos dizer assim, é uma forma de você embutir, esconder o racismo de uma forma que fique parecendo que o seu racismo não existe. E isso aconteceu com o país como um todo desde que acabou a escravidão. Eu acho que a primeira grande referência para a gente entender por que a gente é um país racista é porque a gente é um país que teve quase 400 anos de escravidão. Né? Por quase 400 anos, a lei dizia que uma pessoa pode ser propriedade de outra. Portanto, se eu posso ser propriedade de alguém, quer dizer que eu não sou tão cidadão, eu não sou tão ser humano quanto essa pessoa que pode ser dono, né, da minha pessoa e ter quase que o poder de vida e morte sobre mim. E aí, aos poucos, né, o país foi se conscientizando, principalmente por ação do movimento negro, que já vem se organizando ali desde das próprias revoltas escravas, né, e depois no movimento ali para obter a escravidão, faz aliança com os abolicionistas, e o movimento negro depois da abolição,
vai construindo essa ideia de que existe sim, que existe muito racismo, que nós somos um país, infelizmente, ainda profundamente racista, que o jeito da gente se livrar desse racismo é explicitar e é combater esse racismo. Lá em 51 é que surge a primeira lei de combate ao racismo, à discriminação racial, que é a lei Afonso Arinos, né? E outra coisa que eu noto também, da gente pensar na questão das cotas, é que dizer assim, o racista ficou folgado. Eu acho que assim, as pessoas estão se sentindo muito à vontade, né? Como se não houvesse lei, como se não houvesse punição, como se todo mundo concordasse com eles. Então, assim, o racista perdeu a vergonha de exercer o racismo. E eu acho que, em boa parte, é porque nós temos uma reação aos avanços que as populações dominadas no Brasil, né, outrora dominadas, conseguiram. Então, as pessoas aí, os negros conseguiram ocupar bastante espaço na universidade, no espaço público, né? As pessoas mais pobres também foram ganhando espaço e, de certa forma, isso incomoda quem estava instalado num lugar que era só da sua própria classe social, que às vezes nem é classe tão alta, né? Às vezes é uma classe ali que escapou da pobreza e que não quer se misturar por conta dessa nossa herança escravista na nossa cultura. Então, eu imagino aí que esses casos, né, o racismo, assim, se você for fazer um levantamento, você sempre vai encontrar notícias sobre discriminação racial, que só mostra, né, que ela existe, que ela é importante, e o que a gente está vendo agora, né, nesse momento que a gente está vivendo, só dar referência para quem está assistindo o vídeo, a gente está falando no dia 10 de outubro de 2022, então, né, depois que as pessoas forem olhar esse vídeo vão entender um pouco mais o momento. A gente está no segundo turno das eleições presidenciais brasileiras, né, com bastante polarização, com bastante crispação aí dos ânimos, mas a gente percebe isso, né, vamos dizer assim, a atitude racista vem se sentindo muito à vontade. Eu acho que assim, se vocês quiserem voltar ao tema, né, do racismo, a gente pode voltar, mas a gente também podia começar a introduzir o tema a mais, porque assim, junto com as manifestações racistas aqui na nossa realidade, local e regional e nacional também, vem surgindo algumas manifestações de fascismo e de nazismo, né? Muitas vezes, da mesma forma que o racismo aparece como brincadeira. Ah, é só uma brincadeira. Você sabe que brincadeira, né, nunca é uma coisa inocente, sempre tem um fundo bastante complicado ali do que a pessoa realmente pensa, do que ela realmente quer. Então, né, deixa eu colocar a bola em jogo de novo com a discussão do fascismo e do nazismo, e se vocês quiserem voltar e relacionar ao racismo, fiquem à vontade. Ô, Sérgio, eu queria fazer um comentário. Vamos lá. A gente falou que os racistas estão muito folgados, né? Eles estão se sentindo muita vontade para serem racistas, né? E eles acho que eles estão não só folgados, mas eles também estão muito incomodados há muito tempo. Desde que, enfim, as lutas sociais no Brasil têm avançado muito, a gente tem rompido com o pensamento colonial, de pensar como colonizador, e a gente vem rompendo com isso cada vez mais, o chão que esse pessoal pisa começou a tremer, né? O chão desse pessoal é a sociedade patriarcal, machista, opressora, e esse chão está tremendo, né? E aí eles começam a tentar se segurar de alguma forma para que esse mundo não desmorone, né? Então, de alguma forma, acho que a gente está incomodando muito, né? Todos nós, né? Que lutamos contra o racismo, contra o machismo, contra a homofobia, e a gente quer transformar o mundo, e esses racistas, eles não toleram essas mudanças, né? Então, e aí quando chega numa conjuntura em que eles ficaram à vontade para expor esse incômodo que eles estão sentindo, né? Esse chão que está tremendo, aí eles estão aproveitando agora, né? Até, como você disse, até uns anos atrás, qualquer um tinha não sei se vergonha, mas tinha o receio de serem incriminados ou recriminados sobre o que estivessem fazendo. E agora estão se sentindo legitimados, né? Talvez alguns deles nem pense que pode ter que responder por uma ação criminal, por exemplo, né? O que a gente também vê muito assim com os jovens hoje em dia é que esse tipo de coisa foi muito normalizado. Infelizmente, eles fizeram com que os jovens normalizassem muito essas atitudes, né? Então, algumas vezes eles levam como uma piadinha, uma brincadeira, em relações, tipo, nas escolas, tipo, um bullying. Já era só uma brincadeirinha, sabe, entre amigos, esse tipo de coisa. E quanto mais isso vai sendo normalizado, mais a gente abre brecha
para que as pessoas se sintam à vontade, né, de realizar alguma atitude mais agressiva, né? E isso que está sendo bem complicado, que a gente não pode deixar que isso se normalize. É muito comum as pessoas falarem que acham, né, quem quer exercer racismo, etc., acha que o Brasil está ficando chato. Geralmente é o chato que acha isso, né? O chato que acha que o Brasil está chato, que ele não pode exercer racismo, machismo, etc, etc. Eu queria complementar a fala da Ana, que ao mesmo tempo que eu acho que esse discurso de liberdade absoluta, você vê o movimento ANCAP tomando uma proporção muito grande na internet das liberdades absolutas, que ela pode passar por cima de outros direitos, etc. É um discurso que ele está entrando com muita força dentro da própria escola, mas eu acho que vale também a pena nós trazermos bons exemplos que também o jovem, ele também está reconhecendo, ele justamente pelo acesso à informação e etc., ele também está reconhecendo o racismo não apenas como brincadeira. Nós já tivemos casos ao redor do Brasil, que casos de racismo dentro da escola, os próprios alunos que levaram isso para frente, os próprios alunos que organizaram palestras, que chamaram diretores, que chamaram a própria mídia para cima desse caso. Então a organização jovem também ela age como resistência. Por mais que esse discurso ele tente adentrar dentro das escolas, das universidades, eu acho que também tem que reconhecer o papel do jovem mesmo, que ele está se conscientizando, ele está reconhecendo esse papel que ele tem como agente mesmo que combate esse tipo de preconceito. E é isso que a gente quer incentivar, né? Exatamente, eu queria puxar justamente isso que o Felipe falou. Às vezes, a gente começa a conversar sobre esse assunto e as pessoas dizem, mas o que tem? Foi inofensivo, né? Foi uma piada, é uma brincadeira. Não, eu falo desse jeito só com o meu amigo, eu não falo para as pessoas comuns, entendeu? Eu não cito isso. Agora eu não posso brincar com mais nada, né? Que a minha vida é difícil, não puder fazer essas piadinhas. Cresci com elas, não vejo mal, né? Fiz essas piadinhas a vida inteira e de repente agora está errado, né? Na verdade, a questão está sempre errado, né? No caso do fascismo e do nazismo, foram períodos da história com um número enorme de mortes, né? Um regime violento à espécie humana, né? E aí ele não pode ter esse espaço de mas aqui ele é inofensivo, porque nunca é inofensivo você fazer referência a esse tipo de manifestação, dando para ela esse caráter de inofensivo, né? Porque se a gente começa a fazer isso a longo prazo, a gente esquece a violência e a barbárie que foi legitimar o tipo de discurso que sustentou as ações nazistas no mundo ou o crescimento do fascismo, né? E não só lá, durante a Segunda Guerra Mundial, mas ao longo de toda a história, né? Porque a gente continua sempre combatendo o neonazismo, por exemplo, né? E qualquer apologia ao nazismo é crime, né? Está na lei brasileira. Por quê? Porque é o maior crime, que é o crime contra a humanidade. Da mesma forma, quando a gente começou falando do racismo, estava falando, é um crime contra a humanidade. Nazismo também. Vocês vão dizer, mas existiram outros momentos da história que muita gente morreu. Qual a diferença? Por que o nazismo é tão detestado? Né? Porque no nazismo as pessoas planejaram sistematicamente matar pessoas. E tiveram outros momentos que muita gente morreu, grandes fomes, né? Mas nunca fizeram um plano de extermínio de uma parcela da população da mesma forma que ele foi organizado durante o regime nazista. Isso diferencia e isso torna grave, né? Não pode haver nenhum espaço em que isso é só uma brincadeira, isso é só um meme, isso é uma coisa que eu ouvi enquanto eu estava crescendo, né? A gente tem esse dever, enquanto pessoa, de lembrar disso para nós e para todo mundo que está à nossa volta. Regiane, desculpa, Janaína, você me fez lembrar de uma coisa importante, né? O nazifascismo, nessa de achar que é brincadeira, que é piada, que é inofensivo, né?
é como uma névoa, né, que vem por baixo e ninguém sente, e daqui a pouco a gente está coberto por ela, tomado pelo, né, mas de início ele é muito sorrateiro, né, ele é meio silencioso, né, se alguém quiser a dica, tem 2 filmes que eu acho que são facilmente acessíveis, e dá um pouco essa ideia de algo que vai chegando e tomando, mas ninguém está dando muita bola, né, e quando percebe já foi, né. Enfim, para trabalhar com o ensino médio, com estudantes, tem o filme A Onda, que é bem conhecido, né, principalmente a segunda versão, que eu indico com forças para que possam assistir, que justamente tem esse movimento de uma percepção, de uma minoria que percebe o que está acontecendo, mas que simplesmente não é escutada, né? E quando todo mundo se dá conta, o movimento já tomou a escola, né? O outro filme também bem interessante nisso é O Homem Bom, que também é um filme interessante, a partir de um autor que não lembro agora qual que é a área dele, enfim, de pesquisa, de conhecimento, mas ele escreve um livro, e ele não é nazista, ele não é racista nem nada, mas os nazistas gostaram da obra dele e começam a atraí-lo para o governo, né, da República de Weimar. E aí o que acaba acontecendo é que um amigo dele, judeu, né, antes da Segunda Guerra, já vinha dando um toque para ele: olha, meu amigo, esses caras não são fluxo cheio, isso aqui vai dar um problema seríssimo, eu vou fugir daqui, né? E ele não dá bola para isso, ele só percebe quando a coisa está instalada, aí ele se dá conta do que né, assim, da onde é que ele entrou, né? Eu acho que a gente vive um pouco isso no Brasil, quando as pessoas não se dão conta ou acham que é coisa pequena, um ato de racismo aqui, um ato de nazismo ali, e não vem perigo nisso. Realmente é assustador. Eu queria fazer uma fala. Perdão, Fábio, quer comentar antes? Beleza. Já emendando com a Jana, que eu, na minha iniciação científica, eu pesquisei genocídios. E um dos textos que eu li, ele comenta algo que eu acho bem interessante a gente retomar, que no nazismo, nos regimes fascistas, o exterminado, ele não é um estrangeiro, ele não é um inimigo, ele não é vilão, ele é cidadão, ele é povo. Então, no momento que o movimento nazista alemão, que ele extermina judeus, ele tira o alemão judeu da condição de cidadão, trata ele como coisa que deve ser exterminada, que é a morte planejada, que a professora Jana comentou, é uma morte em escala industrial, é a morte em fábrica, é a morte encomendada, é algo mecânico, é produção em escala industrial de morte, é algo assustador. Nós pensarmos de cidadania sendo simplesmente arrancado, você ser tratado como um objeto descartável. E até é até sem sentido pensar até num nazismo brasileiro. A nazismo brasileira que chega a ser contraditório, porque se nós olharmos a composição étnica do Brasil, o Brasil é um país miscigenado, dos pés da cabeça, ele é miscigenado, desde as nossas raízes. E vou citar um exemplo, um caso que aconteceu, acho que foi em 2014, no Chile, de um grupo neonazista chileno que mandou uma carta para uma célula neonazista na Alemanha, que você acho que recorda desse caso, que a célula neonazista alemã devolveu a carta junto com uma caixa de banana e fezes. Por quê? Porque o latino-americano, ele é miscigenado, ele não pertence à raça pura, ele não é um dos grupos que vai receber prioridade alguma no regime nazista. Porque é a raça pura, a raça ariana que importa. Então, um nazista brasileiro, ele está lutando contra a própria existência, algo extremamente contraditório. Ele está lutando contra ele mesmo, se encaixando num grupo que ele não pertence. Ele está defendendo o próprio extermínio. Eu acho que é algo muito importante a apontar. Meus caros, disso tudo me chama muita atenção como as pessoas têm lidado com as redes sociais, né, e com essa pretensa facilidade em emitir opiniões sem necessariamente sentir o peso da repercussão que essas opiniões podem trazer para quem as manifesta. Eu falo isso porque
no direito brasileiro amplamente consolidado a jurisprudência sobre o que é calúnia, o que é difamação, né, o que é injúria, né, que se enquadra nos casos de racismo, pelo menos a maioria deles, né, sobre os quais a gente estava conversando, ou seja, é muito claro para a justiça, institucionalmente falando, o que é cada um desses tipos, né, são tipos penais, cada um deles incide um tipo de crime diferente, mas as pessoas, né, tomaram para si um debate público, né, atabalhoado e sem muito fundamento sobre liberdade de expressão, sobre até onde vai a liberdade de expressão, né, se não é cercear a liberdade de expressão, não permitir que as pessoas, né, se manifestem livremente sendo homofóbicas, racistas, né, ou disseminando práticas odiosas como o nazismo. Eu acho que isso é curioso, porque isso né, acaba sendo um falso debate, né, no século XXI. As pessoas comentam que essa liberdade estaria assegurada na Constituição, né, que de fato você é livre para pensar o que você quer, para expressar o seu pensamento, mas a primeira coisa, o anonimato é vedado no caso da expressão pública, né? O primeiro ponto, as pessoas precisam ser responsabilizadas pelo que elas falam, seja pessoalmente, seja, né, diretamente ao outro, de forma presencial ou virtual, né? Isso não importa, né? Ou seja, a gente, quando omite uma opinião, está sujeito a todo um corolário jurídico, né, que primeiro veda o anonimato, que cada indivíduo, quando fala, professa algo, emite uma opinião, está sujeito, né, a incisão da lei, e você é responsável civil, né, por aquilo que você omite como opinião. Ou seja, né, responsável por tudo aquilo que diz, seja sóbrio, seja embriagado, seja numa rede social pretensamente privada, né, seja num grupo de amigos, seja de que natureza for essa expressão, uma vez que ela se torne pública, né, você irá responder por essas falas, se elas forem criminosas, né, enfim, isso indica uma responsabilidade, ou seja, o cidadão, via de regra, não é proibido de falar sobre o que pensa, né, mas é preciso ter ciência de que tudo que é falado tem uma repercussão, e a partir do momento que fala, se for uma apologia, um incentivo a algo tão tenebroso como o nazismo, como vimos, né, em oportunidades recentes, inclusive na nossa instituição, tem que haver punição, sim, principalmente, né, onde essa prática é crime, isso é bastante conhecido já, né, como legislação, ou seja, produzir e reproduzir símbolos, reproduzir discursos, tudo isso também claramente tipificado. Então, eu lembro, né, como forma né, de esclarecer a necessidade premente desse combate, o famoso paradoxo da tolerância do Karl Popper, né, filósofo da ciência, que diz que a gente não pode tolerar qualquer tipo de expressão que seja intolerante, porque o que a gente vai estar fomentando é a própria intolerância, né? E aí que está o paradoxo, né? Ou seja, jamais podemos ser tolerantes com os intolerantes, né? Até porque o fascismo é algo que se retroalimenta e que, né, constantemente, dependendo do ovo da serpente da vez, ele acaba aparecendo, né? Um outro de origem germânica, né, dramaturgo Bertolt Brecht, dizia que é preciso estar atento porque a cadela do fascismo está sempre no cio. Eu queria retomar um pouco também, gente, a ideia de por que a lei brasileira proíbe, né, manifestações nazistas, fascistas, etc., e não proíbe outras manifestações de outras ideologias. Às vezes esse raciocínio que as pessoas fazem vem um pouco na lógica do quantas pessoas morreram por causa dessas ideologias, né? Então, na visão de algumas pessoas, ideologias que levaram à morte de muitas pessoas deveriam ser proibidas também. Então, a gente vai pensar assim, seria como a gente falar, vamos proibir o liberalismo, porque o liberalismo, na primeira metade do século XIX, lá na Inglaterra, né, no Reino Unido, na verdade, se defrontou com a grande fome na Irlanda. E aí os debates dos liberais no parlamento inglês eram assim, não vamos interferir, porque se a gente interferir e der recursos públicos, né, para combater a fome, a gente vai levar um desequilíbrio e só vai complicar mais a situação econômica. Ou seja, a ideologia liberal era contra a intervenção do Estado naquela situação, porque avaliava que iria só causar mais problemas. Isso acabou, né, entre outros fatores,
levando à morte de 1 milhão de irlandeses, não é pouca gente. Outras pessoas falaram, mas também você teve o comunismo, que em determinadas situações levou, né, pessoas à morte por fome ou por causa de ter mandado oponente político para o Gulag, etc. Ou a ditadura militar brasileira, né, que matou aí em torno de 600 pessoas, né, segundo a Comissão da Verdade, e criou problemas, né, para a vida de outras milhares de pessoas, mas a coisa não é por aí. Assim, para falar uma coisa tipo Jardim da Infância, né, caca acontece na história da humanidade, mas por que especificamente nazismo e fascismo o ordenamento jurídico nosso proíbe? Porque as pessoas foram mortas, nesse caso, pelo que elas eram. Em todos os outros casos, elas foram mortas por erros ou por maldades de determinadas pessoas em determinadas situações, mas não sobre um tipo específico de pessoas. Né? O nazismo e o fascismo querem matar pessoas, né? Primeiro que eles acham correto matar pessoas. Né? A ideologia nazista e fascista fala, não, tudo bem, a violência está ok, né? Não tem problema em usar a violência, em matar pessoas, porque isso pode ser um objetivo político. Isso faz parte da ideologia fascista. E segundo, que assim, por que eu posso matar? Porque essa pessoa é cigana, porque essa pessoa é judia, porque essa pessoa é negra, porque essa pessoa é homossexual, porque essa pessoa é deficiente mental, porque essa pessoa tem alguma deficiência física. Então, assim, é uma ideologia que é completamente contrária à conquista da civilização, vamos dizer assim, lá da Revolução Francesa ainda, que é a ideia de que todos os seres humanos partilham de uma igualdade fundamental. A gente pode ser diferente em várias coisas, mas a condição humana é a nossa igualdade fundamental. E o fascismo e o nazismo são ideologias que negam isso, que dizem determinadas pessoas têm que morrer. Então, acho que essa é a grande questão. Esse é o grande perigo desses posicionamentos, né, dessas ideologias. Talvez isso ajude a explicar melhor. Gente, eu acho que só faltou um pouquinho a gente definir o mais diretamente, né, para quem não sabe, ou para a gente colaborar também, porque para quem está querendo saber, definir racismo e nazismo, mas pode ser depois da Jana. Não, eu só ia comentar que a gente, às vezes, ouve falar que o fascismo está voltando, ou que a gente vive em um momento que tem que cuidar, né, e às vezes soa como exagero, mas é exatamente isso que você acabou de falar, né? Quantas vezes, numa roda de conversa, não acaba rolando aquele pensamento de, mas se a pessoa for desse tipo, dessa ideologia, tiver desse lado, bem que podia estar morta, né? E é contra isso que a gente tem que estar contra, por mais redundante que seja. Você não pode definir o modo da pessoa ser como requisito para ela permanecer viva ou não. Perfeito. E aí, gente, definindo nazismo e fascismo, vamos tentar ajudar o pessoal. Posso falar do racismo, Sérgio? Eu estava pensando numa coisa aquilo que você comentou da tua experiência na universidade, do processo de implementação de cotas, e do porquê que as pessoas, às vezes, relativizam isso ou mesmo negam, né, essa realidade brasileira, particularmente, né? Nós temos um contexto bastante específico, e eu acredito, né, ao bem do esclarecimento aqui, né, que não estiver nos acompanhando, que o racismo que a gente experiencia no dia a dia, muitas vezes nega, é esse da injúria, né, de presenciar, né, pessoas sendo ofendidas por sua condição racial, a partir de palavras depreciativas, né, que as põem em uma condição de inferioridade. Esse tipo de racismo é um deles, né? Essa é a questão. Né? Eu tomo aqui como base o livro do professor Silvio de Almeida, né, O Racismo Estrutural, porque acho que ele explica de uma maneira bastante clara o que essas diferentes facetas do racismo, e a principal delas é essa estrutural, que nós, historiadores, temos uma condição melhor de observar em conjectura, porque, né, temos esse olhar voltado à estrutura. Né? É esse tipo de racismo que está entranhado na própria organização da sociedade, que privilegia um grupo de certa etnia ou cor em detrimento do outro, né, que é percebido como subalterno. Isso
né, revela um conjunto de práticas excludentes que são frequentes e que se perpetuam por um longo período de tempo. Claro, isso é mais difícil de ser percebido no dia a dia, né? Isso é mais difícil de ser percebido em comparação com essa prática da injúria, né? É um processo histórico no qual alguns grupos raciais estão subordinados, são submetidos à opressão e exploração de classe, né? Se trata de um modelo classista baseado em critérios de raça. Pegando o teu exemplo, professor, a gente tem um racismo que é institucional também, né? que aponta que em algumas instituições públicas e privadas há exclusão de alguns grupos. Tá? Trata-se de um reflexo desse racismo estrutural, mas que está presente, né, no serviço público, que está presente nas universidades, que está presente em outras instituições. Né? Isso também é mais difícil de ser percebido, mas os dados, né, concretos da realidade brasileira mostram isso. Né, o quanto recebem, por exemplo, as mulheres negras em relação às mulheres brancas, né, em termos salariais, qual é o acesso aos bens públicos, como, por exemplo, aos concursos públicos, né, para os cargos de maior relevância por parte de negros e brancos. Então, essa é o problema, este é o problema do racismo, né, em suas múltiplas dimensões, e por isso ele é tão complexo, né? Nós tivemos por muito tempo no Brasil disseminado uma espécie de mito da democracia racial, que é algo que nós historiadores também estudamos bastante, mas que ainda hoje está entranhado na nossa visão, porque acreditamos que uma determinada miscigenação histórica acabou, né, amenizando esse processo, e costumamos compará-lo com, né, de outros países como os Estados Unidos, onde essa estrutura de classes, né, racialmente antagônicas é mais fácil de ser visualizada, e nós né, desde o início do século XX, principalmente a partir do Gilberto Freire, né, que é um dos precursores dessa tese, acreditamos que a nossa, entre aspas, democracia racial acabou amenizando esses problemas estruturais. No entanto, os dados nos confrontam, né? Esse é o problema. Perfeito. Mais alguém, pessoal? Já estamos começando aí a concluir, né, a nossa conversa de hoje. Sérgio, sobre o nazifascismo, talvez a gente possa lembrar, acho que não necessariamente fazer um debate completo, né, todo longo, mas lembrar como um movimento histórico, né, necessariamente, não uma fórmula sociológica, né, de explicar, mas entender que é histórico, porque aconteceu dentro de um certo recorte temporal, espacial, né. Aí estamos falando do período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial na Europa, e localizar bem aí, estamos falando de Alemanha e de Itália, né? E num contexto de crise. É interessante que ambos movimentos surgem, se fundem num contexto de uma crise social profunda, econômica, inclusive, né? E que acabam se agarrando a algumas práticas que a gente tem visto, inclusive aqui no Brasil, e por isso que a gente compara, né? Uma delas, por exemplo, é a busca de um Estado totalitário, né? E de um Estado totalitário quer dizer centrado na figura de uma pessoa, e que essa pessoa estaria acima de partidos e de organizações ou de instituições, né? E que tudo, portanto, se daria a partir dele, para ele, né? Conduzida por ele como grande pai, né? Que seria o condutor de todos os outros, né? Então, é assustador quando a gente começa a ver, digamos, é assustador quando nós vivemos numa conjuntura onde as pessoas estão buscando novamente um grande pai para que tenha, digamos, um poder total sobre as instituições. Essa é uma das características que vai apontando, opa, isso está flertando com o nazifascismo. Uhum. E é interessante também que o fascismo ele tem filhotes, né? E aí, assim, não é mais o fascismo, porque está se dando em outro lugar, com outras pessoas, com outra situação. Mas toda vez que a gente tem essa característica, né, de ultranacionalismo, de exacerbar exageradamente o nacionalismo, esse autoritarismo que tende para o totalitarismo, esse desprezo à democracia,
desprezo à própria liberdade política. É interessante essa grande contradição. As pessoas falam, mas por que a gente não, por que a democracia, como é que a democracia democrática se ela não dá liberdade para ter um partido nazista? É porque o partido nazista vai se fazer para acabar com a própria liberdade. E a gente teve um comunicador, né, junto com 2 deputados federais no podcast, que assim, uma deputada falou, não, isso não faz sentido. O outro deputado falou, não, acho que é isso mesmo, porque o youtuber, ele propunha que que a gente deixasse ter um partido nazista para a gente mostrar como que ele é ridículo, né, como que essa ideologia é ridícula, etc. Que, na verdade, é o que a sociedade já passou. Ou seja, já se permitiu o partido nazista, esse partido nazista, né, ou vários partidos nazistas e fascistas, eles levaram seus países à tragédia, e aí as pessoas falam, não, isso nunca mais. Então, já foi feita essa experiência histórica, né? Mas, assim, sempre quando você pensa, continuando nas características, quando você tem uma perspectiva de partido único, né, de militarismo, e sempre aquela ideia de um inimigo comum que é culpado por todos os problemas do país, seja o judeu, seja o estrangeiro, seja o imigrante, etc., você tem uma espécie, né, um filhote aí do fascismo e do nazismo, e por isso que a gente tem que tomar super cuidado, né? Nos Estados Unidos você tem movimentos de supremacia branca, esse tipo de coisa, e a gente tem que tomar super cuidado para essas coisas não se disseminarem, né, para cá, porque são movimentos de ódio que não conseguem trazer nada positivo para a sociedade. Eles trazem, né, sofrimento, eles trazem morte, eles trazem uma série de coisas negativas até para as pessoas que estão envolvidas com esse movimento, que elas vão acabar presas, né, elas vão acabar estragando a vida da família, a própria vida, vão atrasar a própria vida, porque estão investindo numa coisa que não tem como ser bom para ninguém, e nem para elas, né? Acho que essa é uma das mensagens que eu queria deixar também para quem veio até aqui para conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu acho que a gente já podia entrar nessa última vibe, né? De que coisas vocês gostariam, que mensagens vocês gostariam de deixar aí para quem veio assistir para conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu queria fazer um comentário, 2 comentários rapidinhos, né? Um é que a gente vive num momento em que, justamente porque a gente está nessa empolgação com a ideia de que eu tenho uma plataforma para dar a minha opinião, que é a internet, e que há uma grande difusão de opinião, né, de opiniões, e isso deixa confuso, às vezes, até onde se pode ir, né? E o que a gente tem que pensar sempre é discursos de ódio, né? Eles nunca são positivos. Mesmo que o meu ódio seja outra pessoa, né? Nada que alimente o ódio leva a gente, enquanto humanidade, enquanto grupo, enquanto instituição, a um lugar que seja bom para as pessoas conviverem. Né? Então, por isso que é importante falar sobre isso, porque as pessoas dizem, mas estão falando sobre isso de novo, né? A gente está falando sobre isso de novo porque é nossa obrigação, enquanto indivíduo, falar contra o ódio, falar contra a violência em todos os momentos em que isso for necessário e em todos os momentos que a gente tiver oportunidade. Eu gostaria de fazer uma recomendação de leitura, que é um livretinho pequeno, chamado Instruções para se tornar um fascista, da Michela Murgia. Ela é uma italiana, e é um livro recheado de muito sarcasmo, mas que ao mesmo tempo é um livro que dá medo, porque ele assume o leitor como alguém crítico, que reconhece o perigo das narrativas fascistas, mas ele aponta o quanto que o fascismo ele é traiçoeiro, o quanto que ele é ardiloso. E ela aponta que o inimigo do fascismo, ele toma diversas formas. Ele não precisa ser um grupo étnico, mas ele pode ser uma faixa etária. Por exemplo, o combate ao direito dos aposentados. Você projeta nos aposentados como se eles fossem sanguessugas da sociedade. É muito fácil para o fascismo ele jogar a sociedade uma contra a outra. Ele usa de etnias, ele utiliza dos estrangeiros, ele aproveita das fragilidades da situação das pessoas para lançar medo, porque o fascismo ele utiliza do medo como ferramenta. Ele instrumentaliza o medo das pessoas, porque com medo você hostiliza
Nós ficamos acuados com medo e nós criamos inimigos, nós queremos se defender. E o fascismo, ele projeta o medo, principalmente em situações de fragilidade econômica, fragilidade social, de violência mesmo. E você, um exemplo disso, vou citar um exemplo do próprio livro, que é com imigrantes, que ela traz, que pro fascismo, um caso de violência envolvendo um imigrante, você usa o imigrante, a figura do imigrante, ela é a causa de todo tipo de violência. A regra o imigrante é violento contra o nosso povo. Mas quando é o fascista que comete a violência, ele é louco, ele é fora da regra, ele não pertence ao nosso grupo. Você isola. O outro você generaliza, mas o nós, entre aspas, você tira ele do seu grupo como se ele não tivesse absolutamente nada a ver com o grupo. Então o fascismo ele é muito traiçoeiro. Eu acho que ele tem que tomar cuidado com o tipo de narrativa que joga um contra o outro, que semeiam o medo, principalmente, que utilizam do medo para calar. Por exemplo, nesse período de eleição, o medo faz as pessoas pararem de usar certa cor, andar com uma determinada cor na rua, com medo de violência, com medo de atos de ódio. Eu tenho um colega meu que ele foi agredido por estar usando uma camisa vermelha no dia da eleição. Ele nem é militante, nem nada. Ele estava usando uma camisa que ele pegou no guarda-roupa. Ele foi agredido no dia da eleição. Então, é a partir disso que o fascismo que ele age, semeando ódio e a violência mesmo. Ele enche um balão até chegar no ponto que ele estoura. E quando ele estoura, ele fala que ele não tinha nada a ver com isso. Eu acho que é algo que nós devemos prestar muita atenção. Maravilha. Alguém mais? Bom, me despeço, primeiro parabenizando, Sérgio, pela iniciativa, foi bem legal de poder estar aqui compartilhando essas ideias. Eu espero que isso chegue a um número grande de pessoas, que a gente possa, né, de alguma forma, fazer valer essa experiência, né, na prática, de alguma maneira, mas eu queria que isso chegasse também às pessoas que, por vezes, já compartilharam mensagens, né, de cunho duvidoso, né, ou preconceituosas, que, né, dizer para elas que acho que informação não lhes falta, né, a capacidade crítica também de entender o que é certo e errado também não, né, o problema não está na falta de informação, no acesso ao que pode, né, ser um parâmetro para determinados tipos de comportamento. Eu queria sugerir, especialmente essas pessoas, um livro recente que me impactou bastante, do Primo Levi, chamado Assim Foi Auschwitz. O Primo Levi era um químico italiano que foi preso, né, muito jovem, 20 e poucos anos, foi levado a esse campo, entre aspas, de trabalho, né, todos sabem, né, historicamente qual foi a sua finalidade. E esse livro é recente, ele reuniu, na verdade, a partir da memória, especialmente a memória, né, como uma ferramenta importante, uma série de relatos sobre o que aconteceu no campo de concentração, e ele, como químico, né, com formação científica, tinha lá alguma condição mais privilegiada, inclusive de ser utilizado para produzir alguns relatórios sanitários, e são relatórios, apesar da frieza de um relatório técnico, que mostram o quanto desumano pode ser uma prática que, a princípio, é tratada como de livre expressão de ideias, né, e que, se não for combatida, e por isso que nós estamos aqui, estamos falando e vamos falar sempre, né, pode gerar esse tipo de situação que está para além do que a humanidade pode tolerar. Né, é inumano, né, e deve ser combatido sempre. É isso. Perfeito. Eu queria, enfim, chamar a atenção para que sempre que a gente fizer, né, bom, assim como o Fábio, eu também quero agradecer o espaço, parabenizar pela ideia, isso é muito bacana. Tomara que a gente possa até fazer outras edições, né, conforme a coisa vai andando, né? Mas repara como o que eu queria chamar a atenção, como é importante que a gente coloque numa dimensão histórica, né, o tema e esse debate, e a gente possa ter a percepção do quanto a gente está buscando a defesa da vida, né, da melhoria da condição, da defesa da dignidade da pessoa humana há séculos, né, desde revoluções burguesas, passando por revoluções
políticas e socialistas no século XX, passando pela Segunda Guerra Mundial, né? A gente está tentando, a cada momento, superar a fase anterior e tentando dar uma dimensão também humanizada, né? Das nossas relações, o que a gente está construindo. Então, sempre que alguém faz a defesa ou a apologia ao nazismo, ao racismo, ao preconceito, né? À homofobia, enfim, são pessoas que estão tentando um certo retrocesso, né? Uma certa regressão. E é contra essa regressão, esse retrocesso, que a gente está se colocando aqui, né? Pensando que a luta pela humanização é muito mais importante do que essas, enfim, do que esses atos, né? E Ok, minha fala, né, também, primeiro agradecendo aos professores pela disponibilidade, né, em nome do Dales, de estar fazendo esse vídeo. E eu só queria pedir, assim, para as pessoas, né, principalmente para os jovens, que é quem mais está dentro das redes sociais, né, da internet, que não normalize, como a gente já falou, não deixe que isso se torne algo da nossa rotina. E que se vê qualquer tipo de atitude, seja por mensagem, vídeo, ou pessoalmente, alguma coisa acontecendo, sei lá, com o seu colega de classe, ou alguém que você viu na sua escola, denuncie. Porque isso é crime, é algo muito sério, e a gente não pode deixar que essas pessoas continuem se sentindo à vontade para expressar suas ideias criminosas, né? Então, é isso. Ok, pessoal, muito obrigado a todos vocês que participaram aqui, né, desse videocast dos estudantes e de professores do Departamento de História. Eu concordo com vocês, acho que a gente tem que fazer isso mais vezes, né, tomara que vire uma prática aí, para que o canal do Departamento de História acabe aí ficando povoado, para a gente, né, abrir uma janela, uma porta, de preferência um portal para fora da universidade, para a gente aprofundar esses diálogos, porque a gente tem muita coisa legal para contribuir com o debate público, né, e às vezes acaba ficando muito restrito a professores, alunos, né, alguns professores da rede que fazem formação continuada com a gente, e a ideia é a gente ir abrindo mesmo. Então, gente, muito obrigado a quem assistiu, se você puder passar adiante, né, compartilhar esse material, sugerir para alguém, sugerir para algum colega aí que está em dúvida, alguma colega que está em dúvida sobre esses assuntos, a gente agradece também. Então, um abraço para todos e até a próxima.